Graça e paz de Cristo, da série Teologia do Meu Quarto. Hoje o texto é difícil. É um texto difícil dos temas. É um texto que eu diria mais pesado comparado com os outros. É um texto que é bem parecido com Hebreus, onde há uma advertência contra a apostasia. E a gente vai concluir daí o capítulo 4 com isso, a partir do verso 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus, da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristãos, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome, ou por meio desse nome, a tradução melhor, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem ou submetam, na verdade, a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A tradução aqui é difícil porque o texto em si é difícil, os temas são difíceis de tratar. Eu vou tentar fazer isso rapidamente, como eu sempre tento fazer, me custa algumas horas, mas aqui eu tento fazer máximo 10 minutos. Vamos lá, deixa eu abrir minha Bíblia aqui em grego. A primeira parte aqui que ele fala, e se é por nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque repousa o Espírito. Esse repousar o Espírito, nesse contexto aqui, ele é usado também em Segunda Reis 2:15 e também ele é usado em onde eu anotei, eu não enxergo. Enfim, ele é usado em outros textos, eu lembro das pessoas, em Moisés, em Êxodo, perdão, na ideia de que o Espírito repousa sobre eles. O Espírito, naquela época, no Antigo Testamento, ele não ficava de forma permanente, ele baixava, fazia função, usava o servo do Senhor e voltava. Ele não ficava de forma permanente. Essa forma permanente é uma promessa que a gente encontra em Joel. Em Joel 2, onde o Espírito viria sobre os servos e os escravos, sobre os filhos e as filhas, sobre todo o mundo. Não era assim naquela época, era geralmente sobre os profetas, algumas pessoas que ficavam ungidas de repente, ou cheio do Espírito. E alguns casos que a gente pode ver é Saul, quando o Espírito estava sobre ele, ele estava controlado, quando o Espírito saía, ele queria matar Davi, ele ficava possesso de um demônio. E essa de o Espírito tá na pessoa para sempre, 24 horas, isso é depois, a partir do momento que Cristo fala que ele promete outro consolador. Então aqui ele fala bem-aventurado porque eles podem suportar isso. A palavra bem-aventurado ali é abençoado, essa palavra. Ou aquele que é demonstrado o favor de Deus. Então, pro apóstolo, você está sendo favorecido por Deus quando você passa por essas tribulações de perseguição, esse teste. A ideia aqui é um teste. A teste não vem especialmente das pessoas. Diferente do que as pessoas pensam, Deus não testa, não provoca ninguém para pecar. Mas os testes ou as situações servem para que as pessoas possam provar a fidelidade delas a Deus. Tiago já diz: não pense que Deus tenta alguém. Então, tem gente que pensa que certas áreas do pecado dela são porque Deus permite. Não. A Bíblia diz que é do nosso próprio coração, da nossa própria cobiça. Aí já foram 4 minutos para o verso 14. Vamos continuar. E ele continua: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, como se intrometer em negócio de outrem. É interessante que essa palavra que ele usa para intrometer em negócios de outras pessoas é uma palavra meio que ele juntou. A ideia que ele tem é de que cristãos, e eu acho que isso aqui é muito sério e relevante para hoje, não saíssem tentando fazer o contrário, perseguindo aqueles que estavam vivendo de forma idólatra. O que ele está falando? Os cristãos não eram para ficar aí saindo, se metendo onde não deve. Eles poderiam ver as práticas erradas das outras pessoas e serem tentadas a ficar, eu não diria a palavra julgar, mas de sair fazendo o que não deveria, no sentido, digamos, eu vou usar um exemplo que aconteceu no Brasil. Tinha uma moça que era do candomblé ou umbanda,
e alguém foi lá e tacou pedra nela, porque ela era de outra religião. Ele tá falando isso porque provavelmente acontecia na igreja. Os 3 primeiros termos que ele usa ali, assassino, ladrão e malfeitor, eram coisas que eram vistas de forma negativa já na sociedade. Mas o último ali, em particular, parece que era um probleminha dentro da igreja. E fica o aviso, né? Se Deus chamou você para ser cristão, não é para sair matando ou tentando defender o nome de Cristo ou forçando as pessoas a se converterem. Evangelismo é uma coisa, sair dando pedrada em outro que não acredita é outra história. Aí ele fala justamente não sofra por causa disso, né? E ele vai fazer aqui o que eu tinha falado nos últimos áudios, já baseado no livro que eu tô lendo também, apesar que é em Romanos, mas a ideia de uma cultura de honra e vergonha. Ele fala, mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus através desse nome, através desse meio. Quando ele fala ali de não se envergonhar, é uma cultura onde a vergonha ou o shame, né, manter a face, ou manter o nome era algo muito importante. Então, o cristão aqui, ele não deveria ter por motivo a exclusão social, a perseguição, a injúria, o apanhar por nome de Jesus como algo vergonhoso, que seria muito típico, porque ele não seria honrado pela sociedade. Ele reverte aqui, ele fez isso nos versos anteriores, mostrando que o que parece ser vergonhoso não será nos últimos dias, e ele fala porque a fé não nos traz vergonha, né? Não nos confunde, desculpa, a esperança não nos confunde, na ideia de que a esperança que eles têm é de que essa aparente vergonha, esse aparente período de serem excluídos vai se reverter no último dia, onde eles serão totalmente salvos e eles serão glorificados juntamente com Cristo. A gente fala um pouco sobre isso nos outros vídeos. Então ele fala, glorifique a Deus com esse nome. Eu coloquei nos meus posts que me levou um semestre para ver as variantes desse texto, que ela tá aqui, eu acho que essa tradução aqui não é a correta, no sentido assim, ela não muda nada teologicamente, não se preocupe. É só uma questão de que se é através desse nome, por meio desse sofrimento, e eu creio que a tradução aqui é de sofrer, glorifica a Deus com esse nome. E eu acho que não cabe muito bem com esse nome, mas e sim através disso glorifique a Deus, através do sofrimento. Ela muda um pouco o sentido da frase. Uma coisa é você sofrer pelo nome de Cristo, que é um tema bem geral, mas aqui Pedro parece estar querendo falar através do sofrimento glorifique a Deus. Então é um outro tema, né? E ele continua, né? E essas palavras que ele termina são bem duras, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ele usa aqui o tempo presente, ou seja, já chegou esse tempo, tá se acontecendo. É chegada. Ora, se primeiro vem por nós, aí ele usa temas que, se você for para Ezequiel e Jeremias e Malaquias, que não serve só para dízimo e oferta, principalmente Malaquias 3, a 1 ao 6, ele fala sobre a purificação de Israel. É um tema que é adotado no período intertestamentário, onde essa purificação, ela é no sentido, ou esse julgamento é no sentido de purificação. É um tema bem importante para entender, porque tanto nesse texto quanto em Hebreus, muitos falam de perder a salvação. Eu posso fazer um vídeo totalmente novo sobre isso, mas de forma rápida. A questão de não é perder a salvação, a questão é que, tanto quanto a santidade é progressiva na Bíblia, você vê isso, a salvação também é. Uma vez salvo, a gente é salvo. O problema é que o justo, o que permanecer até o fim, será salvo. Se não há uma progressão na vida cristã, é indício de que a pessoa não é cristã, não será salva ou ela não está sendo salva. E nesse caso aqui que ele tá falando também é uma forma de aviso, mas também de consolo. Ele fala: se pros não cristãos, se Deus está fazendo com que a gente está sofrendo isso, e é uma forma de julgamento, é uma forma
desculpa, uma forma de purificação através do sofrimento, quem dirá dos que não são cristãos? Essa é a ideia que ele está passando. Quanto à salvação, a gente precisa entender, tem um livro ótimo, se você me perguntar, eu te indico, tá em inglês, sobre essa progressão da salvação. Se você está em Cristo, a sua vida cristã, por mais que ela tenha altos e baixos, ela deve ser uma progressão em relação à salvação. Pessoas que começaram na igreja, se desviaram, não estão mais na igreja. Ah, mas eu fiz uma oração para Jesus, Jesus está no meu coração. Isso não é o que a Bíblia suporta. Nunca suportou e você não pode achar um versículo da Bíblia que vai falar isso. Isso é teologia que algumas pessoas inventam para tentar amenizar a consciência de gente que não está se mantendo firme. E Pedro continua aqui. Ele disse: qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Se você foi para a igreja na infância, criou-se na igreja, aí de repente não vou mais para a igreja, não tô nem aí para Jesus, ou eu faço da minha forma. Não é assim. A Bíblia é bem clara. Jesus já fala: a porta é estreita, tem muitos que tentam entrar. Note que esse daí é uma coisa muito significativa. Tem gente que tá tentando e não tá entrando. E se Jesus falou isso, serve de aviso. E para mim, eu saí do quarto depois que eu meditei nisso, eu falei pro meu marido: o texto é difícil, o texto é forte. Porque ele exige que os cristãos. Você tá imaginando um cristão aqui que tá morrendo por Cristo, que eles se mantenham firmes. Quanto mais nós que estamos, querendo ou não, de uma forma muito livre a viver pelo evangelho, ele tá chamando a obediência. Então o julgamento realmente começa pela casa. E ele diz. E ele fala: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Então, ele, de novo, essa ideia que eu já expliquei. Ele tá querendo que, ou de uma forma ou não, assim como em Hebreus ele fala que não resta salvação para aqueles que negam a Cristo, porque estariam expondo Cristo à vergonha da crucificação novamente, aqui ele dá a mesma ideia. É um tema bem específico na Bíblia, que infelizmente eu não sei muito pregada por aí. Jesus já mesmo fala da porta estreita. E ele fala: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma. É o mesmo usado no Salmo 31:5, quando Jesus disse: eu entrego minha alma, quando ele está na cruz a Deus, enquanto ele está morrendo, ele usa essa mesma frase. E é a mesma palavra aqui também usada, de entregar a sua alma ao Criador. Eles usam alma, mas a tradução tem uma palavra que é um pouquinho diferente. Ela é alma, mas ela quer dizer o centro dos desejos. Então, eu acho que pro tema aqui de 1 Pedro, indica um pouco mais da questão dos desejos, que ele tá falando muito de que, principalmente no início do capítulo 3, das pessoas que viviam pelos seus desejos. E ele falou: encomenda os seus desejos às suas almas, ao fiel Criador, praticando o bem. Enquanto pratica o bem, é um particípio ali. Desculpa, não é um particípio. Fazendo o bem. Não tem verbo, mas é a ideia. Encomenda a sua alma, encomenda os seus desejos. Eu acredito que, terminando esse tema, fica muito claro que o que Pedro está falando, de que os cristãos viveram uma vida antigamente no pecado, elas estão sofrendo perseguição e vergonha. A gente não consegue imaginar o que é para eles naquela época, por estarem vivendo com Cristo, tendo sido abandonados por tudo. E mesmo assim eles precisam manter-se fiel. Eu vejo hoje muitas pessoas que justificam o pecado delas, a vida, as escolhas erradas, falando: é difícil, é muito difícil para mim, você não entende. Gente, a Bíblia é séria. 60 anos, 70 anos que você tem nessa vida, se você quer viver no pecado, ela vai ser assim, ó. Pergunta pros avós: a vida passou rápido. Agora imagina a eternidade. E Pedro está tentando chamar isso também. Faça os seus cálculos certos. Os seus 15 anos, os seus 60 anos que você vai viver aqui, e pode ser privado de todo tipo de desejo da sua alma, que por mais que pareça horrível, não é. Não é. Ele vai salvar a sua alma. Seja fiel ao Senhor. E isso vale para mim, que Deus sabe o quanto esse texto falou comigo, de estar 100% dedicado e não ser uma coisa medíocre, de não ser uma coisa boca para fora. Eu tenho 15 segundos, mas eu recomendo essa palavra, eu falo que Deus te abençoe e que você reflita bastante nesse texto. Em nome de Jesus.